Bom dia, eu sou Paulo Cardoso e está começando mais uma edição do Saúde em Dia, programa que integra o projeto Pessoas e Bem-Estar do Grupo A Hora. Neste espaço, vamos apresentar orientações, dicas e curiosidades sobre os mais diversos temas relacionados à saúde. Vale lembrar que a partir da nossa conversa de hoje, este e outros assuntos relacionados ao cuidado você encontra no caderno Pessoas e Bem-Estar, vinculado no final de semana no jornal A Hora. Ao meu lado, Matheus Souza. Bom dia, Matheus. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes e internautas que nos acompanham nesta programação. Sempre lembrando que o Saúde Dia tem o patrocínio de Fernanda Beuren Clinic, Sunday Village Care, Sesc, Instituto Núteus, Unicred Premium Capital, Clínica Wilson Davis e Estúdio Odontológico Doutora Terane Forster. Bem, Paulo, o assunto de hoje é um assunto que vem tendo já ampla repercussão nas últimas semanas, meses, dá para dizer até em relação aos últimos anos, que são as chamadas canetas emagrecedoras, que deixaram de ser uma novidade e passam agora a ocupar um espaço importante nas discussões sobre o tratamento da obesidade. Esses medicamentos que atuam, então, na saciedade, no controle da glicemia, transformaram as possibilidades terapêuticas, mas também levantam dúvidas sobre indicação, efeitos colaterais também, alimentação, perda de massa muscular e o que acontece depois da interrupção do tratamento. E para entender, né, como essas medicações evoluíram, quem pode se beneficiar delas e quais cuidados são necessários para que o emagrecimento ocorra de forma segura, a nossa conversa de hoje, então, é com o nutrólogo Márcio Núteus e também com a nutricionista Ana Paula Arnold Diongo. O pessoal que está aqui conosco hoje aceitou nosso convite. Bom dia, gente. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui falando sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida. Bom dia, obrigado pela oportunidade de estar aí compartilhando, né, nossos saberes e um pouco da nossa prática clínica também, muito do nosso dia a dia, né, doutor Márcio? É isso aí, isso faz parte do Uhum, dia a dia e como sim. você bem disse, né, o Uhum. tema já está repercutindo há alguns anos, mas principalmente nos últimos meses, né? Então, é um Sim. tema bem atual e faz muito Certeza. sentido debatermos e esclarecermos sobre Uhum. isso aí. Então, para a gente iniciar, como e a partir de que momento as canetas ganharam espaço? As canetinhas, elas já há alguns anos, então, elas vêm trazendo essa temática. Começou alguns anos atrás com a primeira canetinha chamada Victosa. Claro que Uhum. tiveram outras canetinhas, mas as que mais se consagraram foram a Victosa. Era, no momento, apenas para diabetes, né? Uhum. Foi observado que esses pacientes, além de controlar bem a glicose, eles também emagreciam. E aí veio o foco em colocar essas substâncias também para o emagrecimento. Aí veio a canetinha Saxenda, que é a mesma substância do Victosa, que é a liraglutida, porém numa dose maior. O que se Uhum. observou nos estudos é que para controle da diabetes, uma dose menor normalmente é o suficiente. Uma dose maior é necessária para o tratamento da obesidade, e que normalmente são condições que caminham juntos, né, pessoal? Então, essas são as primeiras canetinhas que se consagraram com bons resultados. A coisa avançou, elas eram de uso diário, Uhum. aí veio o famoso Ozempic. Esse eu acho que é o que foi Semaglutida. Que deu semaglutida. talvez o boom, né, na questão. O boom foi ele porque foi o grande divisor de águas no tratamento, de Uhum. fato, né? Chegando ali num resultado. Não o Ozempic era uma dose menor, aí veio que é para o tratamento da diabetes, aí veio o Wegovy, que é com uma Uhum. dose maior para o tratamento da obesidade. E esse medicamento aí chegou num resultado muito legal em termos de resultado de perda de peso, 14,9% de perda de peso, né? Então, um resultado bastante satisfatório. E muitas pessoas numa situação de obesidade não conseguem, de fato, né, Uhum. esse resultado sem um suporte, sem um auxílio, até porque é um problema multifatorial. Aí depois Sim. vieram outras canetinhas, né, que é o famoso Monjaro, né, que é a tirzepatida, e esse chegando aí acima de 22,5% de perda de peso. Então, Uhum. eu vou dizer que dos últimos 5 anos para cá que vem essa caminhada e essa trajetória dessas canetinhas que mais se consagraram. É verdade. E qual é o mecanismo de ação no corpo? Elas têm várias ações no nosso corpo. Falando especificamente do emagrecimento, tem dois mecanismos principais. O primeiro é uma ação a nível hipotalâmico, central, na região do cérebro, que faz o nosso gerenciamento, vamos dizer assim, de fome, sede, temperatura. E o que ele faz? Ele silencia, Uhum. né, a fome, ele gera mais saciedade. Inclusive tem um termo
bastante debatido, né, Ana, que é o termo food noise, né, que é o ruído da comida. A Ana, que tem uma formação também em nutrição comportamental, talvez tenha até mais propriedade de falar sobre isso. Então, o paciente está sempre com aquela coisinha, né, do comer, do comer, do comer, e ele silencia. Ele apaga aquilo. Então, a pessoa que está com a dificuldade de gerenciar o peso, é a mão na roda silenciar isso, né? E o outro mecanismo é o mecanismo a nível do trato gastrointestinal. O que é que o medicamento faz? Ele retarda o esvaziamento gástrico, ou seja, acabei de comer, o alimento vai ficar um tempo no estômago para gerar acidez, passar o processo de digestão, enfim, segue o trânsito intestinal normal. O medicamento ele retarda esse processo. Então você come, o alimento que ia demorar, sei lá, 2, 3, 4 horas para ser digerido, agora vai demorar 12 horas. Então isso gera também uma sensação de plenitude gástrica, uma sensação maior de saciedade, né? Com isso vem a possibilidade de efeitos colaterais que a gente pode falar em outro momento também, né? Exato. Ana, Sim. o doutor então citou que tu é nutricionista comportamental. Explica para nós um pouquinho, de forma mais ampla, esse comportamento do ruído. Do ruído. Isso. Então, nós temos um desafio, inclusive, nisso, né? Nós temos pacientes, muitas vezes, né, que têm uma compulsão alimentar, né? E nesses casos, esses pacientes, eles podem receber o apoio dessa medicação, porém, para além da medicação, né, abrindo já, pensando que a medicação, ela é uma das ferramentas do tratamento da obesidade. Então, eu preciso pensar outras maneiras de cuidado para pensar esse comportamento quando é um paciente que tem um comer mais compulsivo, né? É claro que essa medicação vai apoiar nesse processo, mas eu preciso usar de outros recursos, né? Pensar rotina alimentar, pensar a prática de exercício físico como um regulador também emocional, em alguns casos, pensar também a indicação de uma psicoterapia. Então, esse paciente, ele tem que, como o Dr. Márcio trouxe, a obesidade, ela é multifatorial, ela está relacionada à questão genética, ao ambiente, ao sono desse indivíduo, né? A prática ou não de exercícios físicos. Então, é uma série de coisas que a gente tem que olhar para poder, de fato, fazer com que essa medicação, o sítio de ação dela existe, ele vai acontecer. Mas eu preciso olhar um contexto todo para que quando eu chegue num momento, falando mais adiante, que a gente vai falar daqui a pouco, né, de possível ou desmame, né, ou manutenção dessa medicação, para mim ter conseguido construir uma caminhada ao lado desse meu paciente, né? Porque em algum momento, ou em muitos momentos, esse paciente às vezes deixa de fazer uso. E como é esse pós, né, doutor Márcio? Que é uma das coisas que a gente olha durante todo o tratamento. Quando esse paciente, de fato, tem um olhar médico e o olhar nutricional, né? Enfim, de demais áreas da saúde, como profissional de educação física, a psicoterapia em si, né? Sim. O que acontece, né, gente? Antigamente era muito batido na tecla que apenas o estilo de vida é o que é o essencial. Então, o paciente vinha num cenário de obesidade, e isso, vou dizer, 5 anos atrás, no meu consultório, o que a gente iria fazer? Ele tem um diagnóstico de obesidade. E o que a gente fazia? Não, primeiro tem que melhorar a dieta, tem que melhorar o treino. Mas ele já tinha feito isso, mas a gente insistia ainda mais, né, para no último recurso pensar em medicamento. Como se fosse, desculpa interromper, mas como se fosse falta de força de vontade. E hoje não se vê mais obesidade. As canetinhas mudaram esse olhar, né? A canetinha não ela veio realmente para agregar no processo, né? Então mudou todo o cenário de como a gente enxerga o paciente, né? Os estudos avançaram, a gente entende que por ser um problema multifatorial, a gente tem que atacar com múltiplas ferramentas, e não é que o estilo de vida deixou de ser relevante. A questão é, eu não posso apenas esperar que o estilo de vida resolva, porque não é apenas falta de força de vontade. O paciente, ele não é simplesmente guloso, está comendo demais, ou ele é preguiçoso, não está fazendo exercício. Existem mecanismos que fazem com que esse paciente não tenha energia para se exercitar, não tenha ânimo, né, alterações hormonais, nutricionais, metabólicas, enfim. Então, a canetinha foi essa virada de chave no tratamento, mas quando a gente fala em desmame, a gente tem que entender que, em algum momento, se o desejo for realmente retirar o uso desses medicamentos, o reganho de peso ele vai acontecer a menos que exista toda uma mudança de verdade de estilo de vida. Então, as coisas têm que caminhar juntos, né, pessoal? Muitas vezes, no início do tratamento, o que é que eu costumo dizer? O paciente ele não está pronto para fazer toda a mudança de estilo de vida que precisa. Sim. Então, eu não vou insistir
que ele faça o melhor treino, não vou insistir que ele siga a dieta 110%. Com as ferramentas que a gente tem hoje, a entrega ela é quase que garantida. Eu vou dizer quase porque o corpo humano é biológico, né? Não é matemática. Mas a gente consegue ter uma entrega de resultado sensacional, mesmo que o paciente não esteja ainda com a mentalidade pronta Uhum. para essa mudança de estilo de vida. Mas ao longo do processo a gente vai, junto com a nutrição, junto com o educador físico, junto com tratamento com psicólogo, com recursos outros medicamentosos, enfim, o que for para que esse paciente realmente não somente tenha o resultado, mas a gente já está trabalhando todo o processo de desmame futuro, né? Uhum. Eu faço apenas um parênteses aqui, porque, em geral, as pessoas que usam medicamento, elas estão esperando e desejando um desmame do remédio. Sim. Porém, a gente precisa entender que a obesidade é um problema multifatorial e extremamente grave, que é um precursor de várias outras doenças. Sim. Infarto, AVC, o câncer, o Alzheimer, depressão, ronca, apneia, morte súbita. Então, é muito grave. E um medicamento que eu resolvo todas essas situações, ele pode ser utilizado para a vida toda. Uhum. Então, não é um problema isso, né? Eu falo isso porque é muito comum as pessoas, por exemplo, eu tenho diabetes, então eu vou usar 2 remedinhos para o meu diabetes. Quanto tempo? A vida toda, porque o diabetes é crônico. Eu tenho hipertensão, vou usar 1, 2, 3 remedinhos a vida toda. Mas quando a gente fala que a causa desses problemas foi a obesidade e precisa usar um remédio a vida toda, as pessoas têm um certo receio, né? Uhum. Então, o que eu quero deixar claro aqui é que, se for necessário, e eventualmente pode ser que seja, o uso do remédio pode ser que seja necessário a vida toda, Uhum. para evitar um problema crônico. Crônico. Porque Sim. tem pessoas que, ao retirar o medicamento, realmente, mesmo fazendo um processo correto, adequado de desmame, ele pode ser que venha a ter reganho de peso. Mas nós temos uma abordagem própria, né, de apoio, de acolhimento para esse paciente, estratégia, uma metodologia própria, que a gente está tendo grandes resultados, Uhum. né? Exato. Independente da estratégia, o que é extremamente importante? No momento que se decide retirar o medicamento, tem que seguir um processo, e depois que se retirou o medicamento, a vigilância, o monitoramento desse paciente tem que ser crônico. Então, Uhum. se a condição é multifatorial e crônica, que é a obesidade, o tratamento ou ele vai ser crônico no sentido medicamentoso ou pelo menos de monitoramento, vigilância, porque a gente consegue detectar aqueles pequenos reganhos de peso que estão acontecendo no espaço de tempo. A gente tem tempo hábil, é isso que eu quero Uhum. dizer, para retomar um tratamento, vamos dizer, ciclos curtos de tratamento que resolve, deixa ele no prumo, alinhado, e ele segue por mais um tempo. Começou a ter reganho, trata de novo. Então, a gente pode fazer também um tratamento em ciclos, entendeu? Uhum. É uma estratégia também que tem que É, funcionar. Porque, na realidade, a obesidade, ela tem que ser, ela é uma doença. Então, ela precisa e merece o mesmo acompanhamento. Vamos supor, eu sou um paciente né, que tem um problema cardiovascular. Eu faço um acompanhamento, eu revisito o meu médico, eu revisito o nutricionista, enfim. E a obesidade da mesma forma. Até porque ela vai ser prevenção, né? À Uhum. medida que eu consigo me manter num peso saudável, eu previno os outros agravos. E vocês percebem que os pacientes, conseguem observar a obesidade como uma doença ou eles ainda não entendem muito bem? Eu vejo muitos pacientes ainda não enxergando dessa forma. Uhum. Muitos ainda com receio de um determinado tratamento, Uhum. seja porque realmente existe um medo de ter um problema do medicamento em si, seja porque tem aquele estigma de que, meu Deus, eu consigo fazer, ou se eu vou usar essa bengala, né, eu estou sendo fraco em usar esse medicamento, né? Então, eu percebo muito esse tipo de pensamento ainda nas pessoas. Vou dizer que a maioria ainda não enxerga a obesidade como, de Uma fato, uma doença. doença que precisa desse acolhimento, inclusive do uso de um recurso medicamentoso, né? É algo que tem que ser trabalhado muitas vezes no consultório e Sim. mostrado Uhum. dessa forma. O que diferencia, né, esses medicamentos agora, essas canetas emagrecedoras de outros tratamentos mais antigos para perda de peso? Medicamentos bem antigos, vou dizer até bem antigos, antes mesmo de eu estar atuando dentro Uhum. dessa área, né? Uns que se consagraram lá no passado foram as famosas anfetaminas. Aí tinha o Uhum. nome de Mazindol, Femproporex. Qual o problema desses medicamentos? Eles tinham a capacidade de gerar o emagrecimento, mas
tinha vários outros riscos, inclusive aumentar o risco cardiovascular, Isso. né? Uhum. Então, um grande diferencial, se a gente for comparar essas classes de remédios, essa especificamente de anfetaminas, com as mais modernas, como o Mounjaro, por exemplo, né? Esses análogos de GLP-1, GIP, glucagon, que está chegando aí também novidades. O grande diferencial é que esses medicamentos não só mostraram nos estudos que eles são eficazes, porque antes de entrar no mercado, Uhum. esses medicamentos eles passam por um Sim. crivo muito Uma severo, análise. né? Uma análise. Muito severo. Uhum. Então, eles não somente têm que provar eficácia. O que é eficácia, né? Uhum. Um resultado acima de 5% de perda de peso é considerado eficaz, tá? Sim. Então, eles têm que mostrar essa eficácia, mas eles têm que mostrar que não fazem o mal, eles não Sim. vão trazer um problema maior, não vão piorar o risco cardiovascular do paciente, que é algo que antes não era observado, O né? ganho tem que ser maior do que Com certeza. É, o dano, ou né? pelo menos eles têm que ser neutro, eles têm que ser eficazes e neutro, eles nem protegem, nem pioram. E aí a virada de chave é que a gente viu que esses medicamentos, eles, quando utilizados da forma correta, faça esse parênteses, com acompanhamento médico, da forma Indicação. correta, com indicação, com monitoramento, esses medicamentos são protetores. Uhum. Então, quando a gente tem grupos de pessoas no cenário de sobrepeso e obesidade em tratamento só com estilo de vida, quando comparado com outro grupo que tem estilo de vida envolvido e mais um medicamento e uma equipe acompanhando esse paciente, esses pacientes têm menos diagnósticos de infarto, de AVC, de demência, então eles são protetores. Uhum. E essa é a grande virada de chave, é o remédio que é eficaz para algo, mas que protege também, Sim. diminui mortalidade, né? Uhum. Essa é a grande virada. E eu acho que um parênteses que eu trago aqui é que quando eu que acompanho o trabalho do Dr. Márcio muito de perto, né, o direcionamento, né, o uso dessa medicação, quando existe a decisão de fazer o uso, não é pela queixa do Uhum. paciente, e sim a partir de uma análise, né, do perfil metabólico, análise de exames. Então, não é, bom, eu estou fora do peso, eu vou até o médico e eu peço essa medicação. Não, é feito um estudo, é feito uma análise individual de exames bioquímicos, se necessário, algum exame de imagem, enfim, né? E daí sim, então, direcionado. Bom, esse paciente, existe um diagnóstico nutricional desse paciente também, Uhum. né? Para que se faça o uso. Esse seria o caminho ideal, né? A gente sabe que tem outros caminhos que as pessoas às vezes fazem o uso, né? Mas o ideal é sempre esse, né? Que tenha de fato o direcionamento correto, Uhum. quando é necessário de fato, né? O uso. Exatamente, tem sim, né? Não vamos ser hipócritas, mas tem muitas pessoas que a gente sabe que estão fazendo uso para uma finalidade puramente estética, Isso. tá? Uhum. Quando a gente banaliza um tratamento. Banaliza o Exato, tratamento, chega a falando, banalização. pegando o gancho de banalização, esse é o problema, né? O Uhum. problema não é o remédio, né, gente? É como ele é Sim. utilizado, como ele é adquirido. Hoje as pessoas estão adquirindo sem receita médica, no mercado clandestino, Isso. canetinha do Paraguai que ninguém sabe nem como é que foi transportado, nem a origem, o lote. A dose, né? Se a que tá dose dentro, não sabe nem o correta. que tem ali dentro, se tem contaminação, a procedência, não sabe nada, né? Então, esse é o maior problema. A indicação para o uso desse remédio é o seguinte: a pessoa que está no cenário de sobrepeso, existe um cálculo de IMC que se faz em Sim. massa corporal. Se essa pessoa se enquadrar no cenário de sobrepeso e tiver alguma comorbidade, por exemplo, uma resistência insulínica, alteração de triglicerídeos, de Esteatose hepática, né? Que seria esteatose hepática, gordura no gordura do fígado, né? no caso. Uhum. Então, essa pessoa tem indicação do tratamento. Ou obesidade, em qualquer grau. Obesidade grau 1, 2 e 3 é a Sim. indicação do tratamento. E uma outra virada de chave, não é só que o remédio é protetor, mas falando de eficácia agora, né? A obesidade, por exemplo, grau 3, já seria indicação de cirurgia bariátrica. Uhum. E cada vez mais vamos ter menos pacientes fazendo cirurgia bariátrica. Por quê? Porque o medicamento entrega esse tipo de resultado. Acima de 20%, 22,5% para mais de perda de peso é considerado o resultado de cirurgia bariátrica. Agora, imagine um resultado desse sem precisar fazer uma intervenção cirúrgica que tem um risco grande. Uhum. Não quero também dizer que ninguém possa se beneficiar do procedimento cirúrgico, mas convenhamos, se a gente pode evitar esse tipo de procedimento, melhor, se a gente consegue de forma clínica. E hoje a gente está conseguindo isso. É um Sim. procedimento bem invasivo, né? É um procedimento invasivo, vai Anestesia, ressecar uma parte Aham. do intestino, que Sim. pode ter um papel importante ali na absorção de nutrientes, né? Então, esse paciente
Aí, agora que ele vai precisar mesmo ficar no monitoramento, na vigilância por perda de nutrientes, né? E os riscos envolvidos nisso. Em alguns casos também, quando o paciente passa a necessitar ainda do procedimento, as duas terapias podem ser associadas, tanto a cirúrgica quanto a medicamentosa. Pacientes que podem vir a fazer uso, nós não temos casos assim, né? Mas ele pode vir a fazer o uso da medicação para poder, então, no futuro, se submeter à cirurgia, porque às vezes o paciente não tem nem condições de se submeter diretamente, né? Falando de obesidade mórbida mesmo, né? Aquele paciente com mais de 140, 150 quilos, né? Então, às vezes, podem ser usadas também as duas ferramentas em alguns casos, né? Alguns congressos já têm trazido isso também, né? Sim. E o contrário também, a gente tem muitos pacientes na clínica que fizeram cirurgia bariátrica e estão acima do peso e obesidade Exato, novamente, né? exato. E agora estão Bem lembrado. resolvendo o problema com Isso aí. tratamento clínico, né? Para não precisar um novo procedimento, né? Uhum. Antes vocês citaram uma situação que é bem importante ressaltar, que é a aquisição do medicamento através de forma paralela ou sem acompanhamento. Quais são os principais riscos? Hoje, assim, ó, para se conseguir um tratamento deste, de forma legal, principalmente colocando isso para esclarecer quem está nos ouvindo, de forma legal precisa de uma receita médica, né? Desde 2025, né? Acho que metade de 2025 que entrou em rigor. Antes disso, ainda era possível comprar na farmácia. Sem De uso forma de receita, espontânea. de forma espontânea. Aí ele entrou em rigor, que foi muito bom isso que aconteceu, né? Sim. Foi bom porque um dos riscos que tem mesmo com receita médica, você está precisando emagrecer, vou dar um exemplo. Sim. Pega uma receitinha médica comigo, você vai fazer um tratamento só pegando as receitas, renovando receita, você vai ficar 6 meses usando o medicamento sem ter um monitoramento de perto de mim, da doutora Ana, da nossa equipe. O que é que provavelmente vai acontecer? Você pode até perder bastante peso, Sim. mas 40% do peso pode ser massa muscular. Aí perdeu saúde junto. Perdeu saúde. Músculo é ouro, né, gente? Hoje a gente bate tanto nessa tecla de que a gente tem que criar uma poupança de massa muscular para um envelhecimento saudável. Por quê? Porque pouco músculo está associado à fragilidade senil. É aquele vozinho que vai caminhar, Quedas. sem desequilíbrio, cai. Muitas vezes ele quebra a perna e cai no chão, não é fratura patológica. Sim. Ele não caiu e quebrou a perna, ele quebrou a perna parado, caminhando, entendeu? E a redução de massa muscular, ela de certa forma, ela faz parte do envelhecimento. Então, imagina se a gente não vai fazer a reserva, né? Então, por isso, essa responsabilidade no momento de fazer uso, né, da medicação. Demência está associada a pouco músculo também. Com certeza. Então, como é que se consegue de forma legal no Brasil? Ou a pessoa vai fazer um processo aí junto com o médico para importar o medicamento, mas não tem sentido, porque o medicamento tem aqui no Brasil. Ou vai pegar uma receitinha e vai comprar na farmácia, forma interessante, mas tem que estar muito próximo da equipe. Não faça, quem está me ouvindo, esse tratamento sem estar próximo, porque é uma arma muito poderosa o medicamento. Ele é bom se bem utilizado. Mas se você faz distante do seu médico, você pode ter efeito colateral, não tem acesso ao médico, não sabe como conduzir, ou perde músculo, perde nutrientes, aí fica cansado, cai cabelo, fica flácido demais. Então, acaba que o resultado não é tão legal. O bom é quando você está dentro, inserido numa equipe multidisciplinar que está te acompanhando. Aí você tem medicamentos, você tem suplementos, você tem uma visualização de como está a sua evolução, você tem avaliação de composição corporal. Então, essa é uma forma que eu entendo que é a melhor. É utilizar o medicamento com acompanhamento médico de uma equipe multidisciplinar. E tem algum público específico para qual esses medicamentos são contraindicados ou tem uma restrição maior de uso? Gestantes, né? Acho que seriam... Sim, pode complementar. Gestantes. Agora a gente já tem, não sei se o Dr. Márcio sabe trazer com mais propriedade, mas já tem uma faixa etária para crianças que a medicação estaria já liberada, digamos assim, mas eu não sei agora qual a faixa etária, se é 12 anos, mas não quero dar informação equivocada. Mas principalmente gestantes e algumas patologias, né? Pacientes com alguma questão de coagulação sanguínea também poderiam ter questão da própria tireoide, né, doutor Márcio? O que acontece? Reforça um pouco, que essa parte eu não... Contraindicação absoluta, nós temos 2. Tá? Depois a gente vai ter algumas contraindicações relativas, aí é analisado caso a caso. Então, as únicas 2 contraindicações formais mesmo paciente com presença de carcinoma medular de tireoide, então é um câncer genético raro,
né? Nunca vi nenhum caso no consultório, mas existe, então isso é uma contraindicação. Por que que é uma contraindicação? Porque lá na fase de estudos ainda foi Uhum. visto que nos ratinhos que utilizaram o medicamento, eles evoluíram, parece que evoluíram com um crescimento maior, né? Uma incidência maior desse tipo de câncer. Então, a gente não pode nem inferir, né, que nos humanos vai acontecer Sim. isso, mas por cautela isso se tornou uma contraindicação absoluta. E outro é um distúrbio chamado distúrbio neuroendócrino múltiplo, que é um problema também grave, Uhum. né, raro também. Então, basicamente, esses são os dois cenários que não pode usar o medicamento. Aí depois tem algumas outras condições, por exemplo, um quadro de uma vigência de uma pancreatite. O remédio não dá pancreatite, Uhum. mas não é o momento de se utilizar, né? Mas, em geral, o remédio ele é muito bem aceito pela maioria das pessoas, né? E tem aí os seus efeitos colaterais que, às vezes, né, algumas pessoas também, né, podem vir a sentir, que envolve o trato gastrointestinal, mas isso tem manejo, né? Sim. Por isso também tem que estar A junto com a importância do equipe, né, profissional. próximo para É. manejar isso, né? Com Ana, agora certeza. um pouquinho mais direcionado para ti. Qual que é a importância do acompanhamento nutricional e a dieta durante o tratamento é mais específica? Bom, o acompanhamento nutricional, ele é imprescindível no processo de emagrecimento, principalmente quando há o uso dessas medicações, né? Então, o nutricionista, ele vai acompanhar esse paciente, eu vou falar o ideal, né? E o que a gente oferece aos nossos pacientes, né? No nosso dia a dia. Então, o ideal é que ele tenha um acompanhamento mínimo, que seja mensal, que ele possa ter um diagnóstico nutricional inicial, né? Acompanhamento da composição corporal, que foi o que o Dr. Márcio trouxe antes, né? A questão da perda de eu estou em emagrecimento. Uhum. O foco do emagrecimento não é o número da balança, é a gordura. Sim. Então, o acompanhamento nutricional, ele vai focar muito na manutenção desse tecido muscular, porque ele vai ser, sim, um marcador de saúde desse meu paciente. Minimizar também a perda de alguns nutrientes que vão ser essenciais, né? Algumas vitaminas e minerais, para que o paciente não tenha essas carências. Então, a alimentação, a tendência é que ela tenha um volume reduzido, Uhum. por essas questões que o doutor trouxe, né? Saciedade, atraso no esvaziamento gástrico. Então, o paciente, ele tende a comer em menor volume durante esse processo, mas comer menos não significa que ele não vai precisar se nutrir. Então, o alimento que ele colocar, que ele ingerir, é importante que ele tenha um bom aporte nutricional. Então, nós usamos, por exemplo, assim, orientações de manejo de dieta, né? Além de um cálculo, de um plano alimentar calculado, individualizado por o momento que você está, adaptado à tua rotina, Uhum. que seja algo real, né? Que esse paciente, como o doutor disse, o paciente, num primeiro momento, ele não vai muitas vezes cumprir 110%, né? Mas se ele consegue usar aquele plano alimentar que foi construído com o profissional nutricionista como um norte da sua ingesta alimentar, isso já vai minimizar perdas nutricionais importantes. Então, hoje, eu falo isso com muita alegria, a gente vê uma evolução na perda de gordura muito positiva e nós vibramos junto quando a gente vê, a nossa análise hoje ela é feita por aparelho de bioimpedância, que é o que a gente usa de recurso para avaliação nutricional, né, o diagnóstico do nosso paciente. E quando a gente consegue ver, então, que esse paciente está tendo uma perda, um potencial de perda de gordura e está conseguindo ter uma boa manutenção ou uma perda muito pequena desse tecido muscular, isso nos deixa muito felizes, porque a gente vê, bom, esse paciente de fato, a gente está conseguindo que ele tenha mais saúde, que ele conquiste mais saúde. Uhum. E, então, esse seria minimizar as perdas nutricionais, né? Principalmente olhando para esse tecido muscular e acompanhar esse paciente de perto para que ele consiga lidar com os desafios desse processo também, né? Pensar em estratégias da dieta, do dia a dia, para variar, né, essa ingesta. Outro papel onde a gente entra muito é a questão de manejo de sintomas. Quando esse paciente, por isso a importância de estar tão perto da equipe. Então, por exemplo, o paciente ele subiu um pouco a dose. Pode ser que nesse momento ele apresente um efeito adverso, né? Daqui a pouco ele vai sentir um pouco mais de náusea. Bom, como eu manejo isso? Né? Eu tô comendo em pouca quantidade, não tô conseguindo fazer uma ingesta adequada. Muito importante, não tô ingerindo água ao longo do dia. Então, essas são questões que a gente precisa acompanhar de perto para evitar desidratação, evitar que esse paciente constipe,
né? Que ele de fato, eu trouxe isso em outro momento, é uma fala que eu trago muito também no dia a dia, né? O nosso paciente, ele precisa emagrecer, né? Ele tá nesse processo, mas ele precisa emagrecer, perder essa gordura tendo saúde, né? Ele precisa emagrecer nutrido. Parece estranho falar dessa forma, mas é dentro desse modelo que a gente busca trabalhar. A gente esse paciente, ele precisa estar bem para suas atividades do dia a dia, né? Uma É coisa. bom, é bom reforçar isso aí, né, Paulo? Porque muitos pacientes que estão usando canetinha emagrecedora estão tendo um resultado na balança sem um acompanhamento médico, acham que está tudo certo, não precisa nem do médico nem da Nutri. E o direcionamento nutricional é extremamente importante, especialmente para esses pacientes que estão usando canetinha. Por todos esses motivos que a Ana falou, frisando aqui a questão de manejo, de quantidade adequada. Ele não vai seguir 110%, mas ele tem que entender onde é que ele está pecando, o que é que ele tem que comer em termos de quantidade e distribuição de proteína para poder preservar a massa muscular dele, né? E quando ele tem o desmame, como é que a gente pode, já que está tirando o medicamento, aquele O ruído que foi ruído, silenciado, vai exato, voltar, né? Como é voltar. que maneja isso? Nutrição comportamental, o alinhamento de algumas estratégias nutricionais, com, sei lá, mais fibras, aí a Ana que faz Exato. o manejo dela. Então, tem muito recurso que se faz com a nutrição que não pode ser deixado de lado porque a canetinha ganhou um grande espaço. Lembra, como a Ana disse aqui no início, canetinha é uma ferramenta dentro de uma estratégia com múltiplas ferramentas. Chegou uma grande ferramenta, mas a gente tem que enxergar ela como uma ferramenta, não é a estratégia. A estratégia é um conjunto de ações, né? Isso que eu ia dizer, que eu acho que é preciso despertar nas pessoas que fazem o tratamento sem acompanhamento, de que não é somente o número da balança que importa. Eu acho que elas ficam muito Exatamente. presas nisso, né? Exato. E isso é muito forte ainda, isso eu percebo, né? O paciente, quando ele, mês a mês ele vem, então é feita avaliação, né, por bioimpedância, e muitas vezes esse peso, pode acontecer, né, de uma semana para outra, esse peso não mudar muito, né? E o paciente tem muita expectativa nisso. E quando a gente vai fazer uma avaliação pela composição corporal, vai fazer a leitura desse exame, a gente consegue trazer, bom, ok, mas aqui, ó, nossa massa muscular se manteve. Então, tem várias questões que têm que ser levadas em conta, né? Para além do número que vai apresentar na balança ali. A paciente está usando em casa, todo dia vai lá e se pesa. Bom, perdi peso, que bom, estou evoluindo. Só que o que eu estou perdendo? Né? O que meu corpo está, de fato, eliminando? É só gordura, né? Tem músculo sendo também eliminado. E eu acho que não dá para deixar de falar algo que eu costumo dizer em consulta, né? A proteína da dieta, ela é muito importante. Porque a proteína é como se ela fosse a matéria-prima do nosso músculo. E claro que, né, para que ele se desenvolva, a gente vai precisar do treino sozinha, né? Ele vai precisar do estímulo, do movimento, né? Então a gente também traz muito isso em consulta. Dr. Márcio também, né? A importância desse paciente se manter ativo, né? Ou iniciar atividade, principalmente, né? Atividade de força, para que esse músculo também possa, né? Se manter ativo e se desenvolver. Isso eu acho que é super importante da gente frisar, né? Doutor, e quanto tempo costuma durar o tratamento? Ou isso é específico para cada corpo? Cada caso a gente tem que individualizar, mas em geral a gente vai tem que ter em mente, né, que é um tratamento mais longo. Eu vou dar uma ideia de tempo, porque deve ter um monte de curioso aqui querendo saber, né? Com certeza. Mas vamos lá. Em média, hoje, um resultado bom em termos de velocidade de perda de peso é, em média, 4 quilos mês. Tem pessoas, obviamente é individual. Se tiver um homem muito alto, com muita massa muscular, a tendência é ele emagrecer mais rápido, né? Do que uma mulher mais, né, mais baixinha, com menos massa muscular. Tem questões do músculo, questões hormonais envolvidas. Mas vamos colocar uma média, 4 quilos mês, até porque muitas vezes no início tem um resultado, a tendência é um resultado ser mais rápido, depois desacelera um pouco mais. Então, 4 quilos mês. Então, vamos supor que a pessoa vai baixar lá X quilos em 6 meses, indo nessa média aí de 4 quilos mês. Bateu a meta que ele desejava. Então, aqui foi a etapa 1 do processo. Eu chamo esse processo de transformação, certo? Então, vamos pegar um número. 16 quilos baixou em 4 meses, beleza. Então, etapa 1. Se a pessoa parar o tratamento aqui, provavelmente vai ter rebote, vai ter ganho de peso, vai ficar no efeito sanfona, que a gente tem que brigar com esse tal do tão temido efeito sanfona, né? E por que isso acontece? Porque quem gerencia o peso não é o hipotálamo, ele
precisa se acostumar com o novo peso Uhum. para ele entender que é o novo peso, porque a pessoa emagrece mais rápido do que dá tempo do hipotálamo entender isso. Então ele tenta ou baixa, o que ele faz? Ele gera mais fome e compulsão, ou ele vai diminuir, desacelerar o metabolismo e aquele pouco que a pessoa come já não é mais o suficiente. Então torna todo o caminho mais fácil para a pessoa ter reganho de peso, né? Então a gente tem que continuar o tratamento numa fase 2. Uhum. A maioria das pessoas chamam de manutenção, nós chamamos de consolidação, que é tornar sólido o resultado que conquistamos, né? E é aqui onde está o grande desafio. É aqui onde as pessoas querem saber quando eu vou parar o remédio, enfim. Em geral, os estudos falam assim, ó, quanto maior o tempo ficar aqui, melhor. Eles não dão um tempo. Tem uma linha de pesquisa que eu gosto bastante, que fala assim, para cada quilo de peso perdido, façamos 30 dias de manutenção. Uhum. Se baixou 16 quilos, então 16 meses. 16 meses. Então você já entende que foi um prazo aqui de Mais de um ano. né? Mais de um ano aí Isso. de tratamento, né? Mas ainda assim tem a possibilidade, depois desse desmame aqui, da pessoa ter o reganho de peso. Então, Uhum. em geral, olha só, em geral a fase 1 é isso que eu falei, a fase 2, em geral, não é isso. Em geral, as pessoas são ansiosas, elas querem desmamar logo. Então a gente tem um protocolo próprio de desmame bem mais rápido, Uhum. tá? 3 meses, 4 meses, 2 meses, depende. Só que o que é que não, independente do tempo, o que é que tem que continuar depois? E isso tem que ficar claro. É a vigilância, que a gente Sim. falou isso. Então, se a pessoa mantiver o monitoramento, eventualmente, quando tiver reganho de peso, a gente trata de novo e resolve. Ela tem que entender que esse problema é crônico, Uhum. ela pode até ficar depois sem remédio, mas o monitoramento tem que perpetuar. Sim. Tem que perpetuar, exato. E hoje vocês são mais procurados por homens, mulheres? Existe uma faixa etária mais interessada? Eu vou te dizer que um tempo atrás era mais as mulheres, né? Em geral, as mulheres, né, sempre me pareceu, né, não sei a visão da Ana aí, mas me pareceu que são mais preocupadas ou que vão lá, se estimulam mais, né, para fazer exames de prevenção, enfim, o homem ele é mais recatado nisso Mais aí. sossegado nesse Uhum. sentido, em alguns casos, né? E muitas vezes a mulher vinha e tinha um bom resultado e ficava brigando para o marido vir junto. Hoje eu vou te dizer que está bem procurado por homens também. Olha aí. E eu vou te dizer que está mais ou menos meio a meio. Parejo. Eu Muito concordo com o parejo. doutor, era o que eu ia trazer também, pela minha observação, assim, na Aumentou clínica. Aumentou muito. Isso nos deixa muito felizes, né? E nem sempre só por... Tem casos onde vem primeiro, né? Uhum. O homem? Isso, e depois, por Ah. exemplo, vem a esposa, né? Ou, enfim, vem outro familiar. Sim. Então, hoje eu acho que dá para se dizer praticamente, né? Talvez 50-50, né? Uhum. Eu atendo tanto o público masculino quanto feminino. E faixa etária, assim, como é que tá essa procura? Ah, Bem vou te dizer, variada até. bem variada. A gente tem uma variação grande, mas assim, em geral, Uhum. é acima de 35 anos. Uhum. 35 anos a 60 anos é o maior Uhum. público que tem procurado. Mas tem os extremos também. Muitas né? pessoas muito jovens e Tem pessoas mais também. idosas. Sabe que a maioria dos jovens, como eu não tenho uma abordagem, uma comunicação para o atendimento de crianças e adolescentes, a gente tem muito pouco. Uhum. Mas tem alguns adolescentes que são filhos de pacientes. Isso que eu acho muito legal no nosso Uhum. trabalho, que é muito gratificante, porque muitas vezes vem a mulher ou o homem, mas daqui a pouco tá a família toda lá dentro. Uhum. E isso é muito legal, porque a gente tem percebido, né, gente, que o nosso trabalho não impacta na vida do paciente, impacta na vida do casal e da família, Sim. né? E, inclusive, hoje a gente tem tido uma comunicação de estimular o casal vir junto, mesmo que só um vá se consultar, mesmo que só um precise, porque quando os dois estão juntos e o outro que não vai se consultar participa da jornada do paciente que vai estar lá com a gente, Uhum. ele entende o cenário, a gente vê os exames, aquela análise com critério, entende os riscos que estão envolvidos ali, então ele apoia mais, entende? É muito ruim quando um está querendo mudar a vida para melhor Uhum. e o outro quer continuar com os mesmos Hábitos. hábitos anteriores. É muito ruim, isso gera desconexão. Sim. Então, quando eles vêm junto, eu percebo que a conexão do casal melhora e o resultado é muito Com melhor, né? certeza. E o ambiente importa.
Quando se Uhum. trata disso, né? Quando se trata o ambiente vai importar. Quando se trata de emagrecimento, o ambiente importa muito. Então, ter o apoio da família, até porque essas pessoas dividem, muitas vezes fazem as refeições juntos, né? Então, é importante que isso esteja alinhado. E se vir junto ajuda muito aí no processo de cuidado, né? Legal. Estar presente. E eu imagino que vocês concordam, porque obesidade também tem um fator hereditário, então quando os pais trazem um filho junto, já dá uma certa descontinuidade ao que pode acontecer futuramente, né? Sim, Sim, sim. sim, importante. Com Um dos certeza. componentes da obesidade é É o a fator genética. genético, Ah, né? E às vezes está na família mesmo. Mas em geral não é só isso, né? sim. Vem o ambiente, vem. Quando a gente fala que é multifatorial, envolve genética, alterações de microbiota, alterações hormonais, alterações de Metabolismo, né? metabolismo, Uhum. neurotransmissores, né? Tal do food noise, então são muitas coisas envolvidas, mas a genética é uma coisa importante de se trazer, mas aí eu trago uma fala também que é importante, genética é algo extremamente importante, realmente predispõe ao risco, isso é fato, é algo que não tem como mudar, porque genética não se muda o gene, Uhum. mas a gente modifica a expressão do gene. Olha que legal. Hoje a gente fala sobre epigenética. Então existe a genética E a epigenética. e a epi está acima da genética. Sim. É o nosso meio. Então, quando a gente fala em genética, predispõe. Mas quem vai apertar o gatilho para o problema manifestar é o ambiente. Uhum. Então, saber da genética é importante, mas através da modulação do ambiente, a gente consegue fazer com que aquele gene ruim silencie, ele fique dormindo. E aí desperte o melhor da Sim. genética desse paciente. a Esse é o gente- nosso trabalho. E a gente costuma dizer, né, que a genética é como se ela fosse a arma, o ambiente, o estilo de vida que vai ser o gatilho. Uhum. Né? Então é isso que o doutor traz aí falando, né, da genética e da epigenética. A gente tem que procurar silenciar para que não haja um gatilho para que isso. Sim. E hoje a gente trabalha, inclusive, com ferramentas de medicina de precisão, como teste de microbiota, teste genético, né, para avaliar o DNA, por exemplo, Uhum. do paciente. E isso nos fala sobre as predisposições. Mas aí, voltando a frisar, a genética não é uma sentença. Tem uma genética para obesidade, essa pessoa talvez vai sofrer mais, vai ter mais dificuldade de se manter no peso ideal. Mas com a estratégia correta, consegue. Uhum. Uhum. Pra gente encaminhar, então, como que vocês observam a evolução, então, agora das marcas brasileiras que estão podendo desenvolver e as futuras gerações daí num âmbito mais geral também, das internacionais, como vocês observam isso? Bom, primeiro, falando sobre as canetinhas que estão chegando, né? Essa é uma tendência, né? Vai quebrando a patente de um medicamento e outros laboratórios vão começando a comercializar. E aí, o que é que acontece? O custo cai. Uhum. Isso é muito bom para todo mundo. Vai gerando acesso, Sim. né? Porque Desde que seja o acesso Claro. pelo caminho correto, né? correto, né? Então, enquanto tem um monte de gente comprando Monjaro, por exemplo, de forma ilegal, eu considero melhor usar uma caneta que nos estudos entregou menos resultado, por ser um pouquinho mais antiga, por Uhum. exemplo, a semaglutida, mas que compra com receita médica, né? Bem mais, Sim. bem mais acessível que existe nas farmácias hoje é o Oziv, né? Tem a Uhum. semaglutida, que é o Oziv, né? Então eu vejo isso com muitos bons olhos. Eu já falei em outras conversas que uma das formas que eu vejo para resolver o problema da pandemia que vivemos de obesidade é facilitar o acesso das pessoas às ferramentas corretas, ao acompanhamento nutricional, médico, equipe multidisciplinar e a essas canetinhas com acompanhamento. Uhum. Então, na medida que elas chegam mais acessíveis, isso é muito bom para todo mundo, né? E falando. E aí é a tendência, né? Em breve, outras canetas que Com estão certeza. chegando. O Monjaro hoje não tem quebra de patente ainda, mas em breve vai chegar na farmácia com outro laboratório, né? Uhum. À medida que for quebrando a patente. Sim. Bom, e falando de futuro, o futuro é bastante promissor, porque a gente já está vivendo o futuro, né? Porque o resultado que a gente consegue hoje já é fantástico. Como eu falei antes, a gente consegue evitar uma cirurgia bariátrica, gente. Isso é sensacional, né? Mas o que é que está vindo aí para frente? Está vindo, por exemplo, uma canetinha, em breve vai chegar, talvez no final desse ano, início do próximo ano, talvez inicialmente no mercado americano, aí talvez venha para o mercado brasileiro, que é a retatrutida, né? Retatrutida, bastante falada, né?
O que acontece é que a primeira, vamos pegar o Ozempic, o que ele era? Um análogo do GLP-1, ele simula a ação de um hormônio. Legal, funciona super bem, como já falamos. O que o Mounjaro se destacou mais? Porque ele tem uma dupla ação. Ele é análogo do GLP-1 e GIP, ele simula a ação de 2 hormônios, né? E essa retatrutida simula 3 hormônios. Nossa. GLP-1, GIP e o glucagon. Uhum. E aí, o que é que muda agora nesse cenário? Não é só saciedade, agora é acelerar o metabolismo. Então, aquela sensação, às vezes, por exemplo, na semaglutida a gente via muita sensação de cansaço. Com o Mounjaro a gente vê menos isso, porque ele tem um pouquinho de ação no metabolismo. Já evoluiu um pouco mais, Aham. né? Já Sim. evoluiu um pouco mais. Agora, com a retatrutida, a tendência, pelos estudos, é não ter aquela sensação de cansaço e a queima de gordura é maior, chegando a 28% ou mais, né, de Uhum. perda de peso. Provavelmente efeitos colaterais também, cada vez menores, né? Com a evolução das medicações também, né? É, o que a gente espera na medida que for avançando, né? Na medida que eles agem nos mesmos hormônios, a tendência é ter similares nesses efeitos colaterais no trato gastrointestinal, mas o que a gente espera é que vai evoluir de Uhum. tal forma que vai ter uma redução redução. desses efeitos, né? Então, o que é que se espera? Resultados ainda maiores na perda de gordura, mantendo a energia em alta, na medida que está Claro. comendo pouco, né? Então, ele tende a cair energia, então a gente quer manter a energia alta, com menos efeitos colaterais, preservando o músculo. Exato. Essa é a tendência que está para vir, né? Detalhe importante, né, gente? Já tem gente falando que está usando retatrutida. Tá assim nas redes sociais, né? Retatrutida não está aprovada em nenhum lugar do mundo. Você me perguntou, não sei se eu respondi ou não, Paulo, sobre riscos de usar esses medicamentos de mercado paralelo, né? E os riscos são absurdamente de coisas que a gente não sabe ainda, que essa conta vai chegar mais na frente, né? É verdade. Porque imagina você usar um medicamento que não está aprovado em lugar do mundo. Primeiro, você não sabe se aquilo é aquilo mesmo. Pode ser outra coisa. E se for, né? Vamos supor que seja, mas você não sabe dose, não sabe. Foi feita onde? No quintal de casa? Porque não tem nenhuma agência como a Anvisa ou outra fiscalizando o FDA dos Estados Unidos, de Anvisa do Paraguai, não tem nada fiscalizando. Se não tem ninguém fiscalizando, você acha que eles vão investir numa altíssima tecnologia de segurança para fazer Matéria-prima, cara. E o recurso estéreo, né? Um ambiente que tenha pressão negativa, que o ar entra por aqui, sai por ali para não ter contaminação, com aquelas roupas tipo astronauta para poder. Não vão investir em nada disso, obviamente, né? Então as pessoas estão injetando algo no corpo que até pode ser que funcione. Eu já vi relatos de pessoas que usaram dizendo que Funcionou. não funcionou nada, ou que mais ou menos, ou que até funcionou. Uhum. Mas e se funcionou? Você sabe lá o que é que está lá e o risco que você está correndo, né? Então, Paulo respondendo, tem muitos riscos aí que a gente nem sabe. A gente vai saber mais na frente, né? Programa super esclarecedor. Com certeza, né? É um assunto muito bom e importante, né? Neste momento onde a procura está cada vez maior, né? E para quem quiser buscar o atendimento de vocês, onde encontra as redes sociais, endereço? Nós estamos atendendo no Instituto Núteos, lá onde a gente tem nossa equipe multidisciplinar para atender os pacientes de forma presencial, mas também temos atendimentos em todo o Brasil, inclusive pacientes no exterior, de forma online. Uhum. Minha rede social é DR, abreviação de doutor, né? DR Márcio Núteos. E a Ana? Pelo Instagram ou pelo WhatsApp da própria clínica, né? Que é @anapaulanutri.rs. Perfeito. Muito obrigado pela participação de vocês. Essencial esclarecer todas essas dúvidas. Fico feliz pelo convite e precisando, estamos aí, sempre à disposição. Com certeza, eu também faço das minhas palavras, né, Dr. Márcio. Obrigado. Até a Obrigada. próxima. Até a próxima.